TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos à nossa edição de sábado, de final de semana. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. Sejam todos bem-vindos a essa edição do fim de semana. E vamos às notícias que foram destaque nesta semana. Maior tragédia climática do Brasil que atingiu a região serrana completa 11 anos. Energia poluente na contramão do mundo. Governo garante o uso de energia a carvão até 2040. Centenas de voos são cancelados em meio ao avanço da Covid-19 e gripe. Os estragos provocados pelas chuvas em Petrópolis. Escolas municipais vão funcionar em horário integral este ano em Teresópolis. Agora, no Correio da Manhã, na TV. Começamos essa edição com o que foi destaque ao longo da semana no nosso jornal. Vamos dar início, então, lendo aí a coluna do Magna Vita, Léo Vieira. O secretário de Estado da Defesa do Consumidor e deputado Léo Vieira virou xerife do Estado e comandou o blitz do Procon em postos de combustíveis. Encontrou várias irregularidades. A operação contou com o apoio da ANP e também da PM. E tem mais ainda, Castro, lá do Pitbull. Cutucadas não adiantaram. O governador Cláudio Castro iniciou o ano no melhor estilo Pitbull. Na linha bateu, levou. Na reunião com os 43 deputados que votaram pela manutenção do veto no último dia 5, baixou o sarrafo e não poupou críticas. Estava tão arisco que sobrou até para auxiliares. Vamos dar continuidade. Secretários em ação, Max Lemos. O secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, o deputado Max Lemos, publicou no DO de terça-feira, dia 11, edital para a recuperação das 6 estações do teleférico do Alemão. A licitação está marcada para o dia 17 de março, ao valor de 17,3 milhões de reais. E ainda, nome em alta. O prestígio do secretário Vinícius Fará está em alta, aliás, altíssima, com a classe empresarial. Tanto que ele é lembrado para ser vice de Cláudio Castro à reeleição ou até para o governo em 2026. Ele será o convidado palestrante para o almoço do Líder RJ no próximo dia 31, no Fairmont. Foi só Andréa Repsold disparar o convite que começou a chover pedidos de confirmação. O primeiro líder empresarial a ter uma premonição da possibilidade de Fará chegar ao governo foi José Antônio Nascimento Brito, presidente da Associação Comercial, a ACERJ, durante o almoço na Firjan. E prefeitos no tete-a-tete. O Palácio Laranjeiras abre seu salão nobre para o encontro do governador Cláudio Castro com um grupo de 10 a 12 prefeitos. Foi a primeira rodada para discutir 2022 e sentir o termômetro das cidades. A ideia é intensificar este olho a olho, sempre com grupos pequenos de prefeitos aliados. Clima de franqueza e todos foram ouvidos com máxima atenção. Tá aí, então, mais essa da coluna do Magna Vita. E temos o pinga-fogo ainda dessa semana, Ceciliano não perde a piada. O presidente da Alerj, André Ceciliano, pode perder um amigo, mas não perde a piada. Ao comentar a postagem do governador Cláudio Castro nas redes sociais sobre o aumento dos militares, escreveu, abre aspas, antes tarde do que mais tarde, fecha aspas. O print viralizou na classe política. É isso aí. E dando continuidade, formando um consenso no governo sobre a necessidade de uma decisão emergencial em relação aos desfiles no carnaval. Como vale a decisão mais dura, a tendência é cancelar a festa pelo clima de colapso na saúde. Também está lá na coluna do Cláudio Magna Vita lá. Dando prosseguimento aqui agora para
falar sobre a primeira reunião de trabalho com os 12 prefeitos que farão o pelotão de frente da reeleição de Cláudio Castro. Começou nessa terça, no dia 11, às 18 horas, e só terminou à meia-noite. O tempo passou voando. Os 12 prefeitos equivalem a 37% do eleito. Ok, dando continuidade, então temos agora a notícia que o Rio vira a capital da tecnologia, não é isso, Jorge? A cidade recebe no Jockey Club Brasileiro o maior festival de inovação digital. Neste fim de semana, o Rio se torna a capital tecnológica e digital do país, com o Rio Innovation Week, que acontece até o domingo, no Jockey Club Brasileiro, na Gávea. A agenda já tem confirmados mais de 500 palestrantes, além de 1.000 startups e 190 expositores. Então vamos agora, temos aí na tela as imagens, destaques, né? Isso estava na coluna também do Cláudio Magnavita lá, sobre o sucesso do primeiro dia do Rio Innovation Week. Isso. Né? Que foi aberto aí nessa semana, na quinta-feira, né? No espaço do Correio da Manhã, no lounge VIP, o senador Flávio Bolsonaro, os secretários Gutenberg Fonseca e Doutor Serginho, com o deputado Hélio Bolsonaro, foram recebidos pelo presidente do jornal, Marcos Salles. Então, né? tá aí. Tiveram várias personalidades políticas, entre outras ali, no Rio Innovation já logo no primeiro dia, né? Exatamente. E esses aí foram os destaques da coluna do Magnavita durante a semana. Vamos agora para a página de política. Reforma até março. Bolsonaro programa saída de ministros até o fim do trimestre. O presidente confirmou uma grande reforma ministerial para o fim de março, quando 12 ministros devem deixar seus postos para concorrerem a cargos nas eleições deste ano. A lei eleitoral exige que integrantes do Poder Executivo deixem seus cargos pelo menos 6 meses antes do pleito eleitoral. Se isso se confirmar, quase metade do primeiro escalão do governo federal, atualmente com 23 ministros, será substituído de uma só vez. Continuamos ainda na parte de política, compromisso contra o racismo. O presidente Jair Bolsonaro promulgou a Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância. Tá aí mais um destaque, então, da parte de política dessa semana. E temos no nacional ainda, ó, a MG, né, Minas Gerais, governo e Ministério Público cobram dados sobre barragens. Decisão super importante aí dos governos e do MP. O governo de Minas Gerais e o Ministério Público Estadual estão notificando as empresas responsáveis por 31 barragens de rejeitos existentes no estado para que forneçam informações sobre os efeitos das recentes chuvas e as ações adotadas para monitorar o grau de segurança estrutural das construções. Exatamente. Outro destaque dessa semana, na parte nacional, chuvas, prejuízos e transtornos. Nível de rios já supera cotas de inundação em trechos de pelo menos 3 estados. As chuvas que há semanas atingem várias regiões do Brasil continuam elevando o nível da água em alguns dos principais rios do país e seus afluentes, causando prejuízos e transtornos em municípios de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo. Das 17 bacias hidrográficas monitoradas, 5 estão em alerta porque o volume de água dos rios que as cortam já ultrapassou as cotas de inundação em pelo menos 19 pontos. Seguindo aqui no Nacional, o Sul sofre com a estiagem. O município gaúcho de Santo Ângelo, na região das Missões, foi a primeira parada da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em visita a regiões atingidas pela estiagem no país. De um lado, inundações e do outro, estiagem. Né? Tá aí na sua tela, você viu, né? Chuvas, prejuízos e transtornos. Em contrapartida, aí o Sul sofre com a estiagem. E agora vamos para a parte de economia, não é? TCU aponta gasto indevido. Ausência de sistema na Previdência maximizou o valor do auxílio emergencial.
Quase 5 bilhões de reais em parcelas do auxílio emergencial pagas indevidamente em 2020 poderiam ter sido evitadas caso o governo tivesse implementado um sistema com dados de aposentadorias, pensões e remunerações concedidas pela União, estados e municípios. A plataforma ainda não saiu do papel e o prejuízo foi apontado pelo Tribunal de Contas da União. Em economia ainda, planos de saúde, rescisão sem multa, justiça libera clientes a deixarem plano sem débitos. Beneficiários de planos de saúde têm conseguido na Justiça o direito de não pagar multas e aviso prévio por rescisão de contratos com as operadoras. Em suas decisões, juízes de primeira instância e desembargadores entendem que essa cobrança foi anulada pela Justiça Federal em 2019. Ainda em economia, falando ainda dessa editoria, maior inflação desde 2015. Em 2021, o poder de compra do brasileiro voltou a ser assombrado por uma inflação de 2 dígitos. Nos 12 meses do ano passado, o IPCA acumulou variação de 10,06%. A alta é a maior para o período de janeiro a dezembro desde 2015. E olha, agora na parte aqui nossa, aqui do Rio de Janeiro, né? Guia do IPVA já pode ser emitida. Imposto pode ser pago em cota única ou parcelado. Donos de veículos já podem emitir a guia do pagamento do imposto sobre a propriedade de veículo, automotores e IPVA de 2022. Então tá aí, foi destaque também na nossa página Rio, aí a guia do IPVA. E você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando no site jornalcorreiodamanhã.com.br. Essas foram as notícias de destaque do Correio da Manhã dessa semana. E você vai ver ainda no jornal de hoje. Universidades federais suspendem retorno das aulas presenciais. Energia poluente e na contramão do mundo. Governo garante o uso de energia a carvão até 2040. Centenas de voos são cancelados em meio a avanço de Covid-19 e gripe. O Correio da Manhã volta já. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$ 350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar, é hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Motivadas pelo aumento de casos de Covid-19, as universidades federais do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e de Lavras, em Minas Gerais, anunciaram que o retorno das aulas presenciais está suspenso.
A reitoria da UFRJ, maior instituição federal de ensino do Brasil, anunciou a medida na última quinta-feira. As atividades estavam parcialmente presenciais desde novembro para atividades práticas e trabalhos de campo da graduação, pós-graduação e extensão. Mas a decisão estabelece a volta ao remoto até o dia 31 deste mês. A Universidade Federal de Santa Catarina suspendeu a retomada das atividades presenciais por tempo indeterminado. A volta, que incluía o retorno ao trabalho presencial de todos os servidores que não são do grupo de risco de Covid-19, aconteceria a partir de hoje. A Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, emitiu nota na última sexta-feira suspendendo as aulas presenciais até o dia 29 do mês de janeiro, desse mês. A instituição afirmou que o cenário epidemiológico do município vai ser analisado nos próximos dias para basear novas decisões. Na contramão do mundo, o presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto de lei que garante a contratação até 2040 de energia gerada por termoelétricas movidas a carvão mineral. A medida faz parte do Programa de Transição Energética Justa e foi publicado no Diário Oficial da União. Aprovado no Congresso, o texto é visto como um incentivo para a produção e consumo de energia a carvão mais poluente. O insumo está sendo abandonado por vários países. A nova legislação determina a prorrogação dos contratos das usinas de Jorge Lacerda, em Santa Catarina, até 2040. Isso quer dizer que até essa data as usinas da região vão continuar gerando energia para o sistema elétrico nacional. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República disse que a sanção será importante para promover uma transição energética justa para a região carbonífera do estado de Santa Catarina. Segundo o documento, as medidas foram pensadas observando os impactos ambientais, econômicos e sociais e a valorização dos recursos energéticos e minerais, além de apoiar as concessionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica de pequeno porte. Centenas de voos nacionais e internacionais estão sendo cancelados nos aeroportos brasileiros por falta de tripulação, incluindo pilotos e copilotos. A situação tem sido provocada pelo aumento das dispensas médicas no mês de janeiro por conta da Covid-19 e influenza. As três principais companhias aéreas brasileiras, Azul, Gol e Latam, confirmaram o impacto nas operações. Procurada, a Agência Nacional de Aviação Civil disse que está monitorando os casos de doenças respiratórias causadas em pilotos, comissários e demais profissionais no setor aéreo. A Latam, por exemplo, informou aos passageiros que já cancelou 1% de todos os voos domésticos e internacionais em janeiro. Na companhia, ao menos 111 decolagens foram canceladas entre segunda-feira e o próximo domingo. A Gol também confirmou que houve um aumento dos casos positivos entre colaboradores nos últimos dias, mas disse que nenhum voo foi cancelado ou sofreu alteração significativa por este motivo. No caso da Azul, em janeiro houve um aumento de 405% nos afastamentos por motivos médicos, em relação à média dos últimos 12 meses, segundo dados apresentados pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas. A situação levou a companhia a propor um acordo coletivo aos empregados, no qual ofereceu gratificação em dinheiro a quem aceitar a redução de folgas. Já a Azul informou que, por razões operacionais, alguns de seus voos do mês de janeiro estão sendo reprogramados. Segundo as regras da ANAC, em caso de cancelamento com menos de 72 horas de antecedência, o passageiro tem direito a reembolso integral da passagem aérea ou a reacomodação sem custo em outro voo, seja da própria companhia ou de outra empresa aérea. O vice-presidente da Fenalto, José Everton, afirmou que a queda nos preços dos carros deve ser observada só no segundo semestre deste ano. Ele disse que a redução vai ser de forma lenta e gradual. A venda de carros seminovos e usados subiu 17,8% em 2021. Foram mais de 15 milhões de automóveis comercializados. O resultado também é 3,5% superior ao de 2019, ano pré-pandêmico. Os dados são da Fenalto, Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores. A crise de chips, semicondutores e as paralisações na produção de veículos novos por conta das medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 estão entre os fatores determinantes da alta nas vendas em 2021, segundo o vice-presidente da Fenalto. A redução de renda de parte da sociedade também é uma explicação para o crescimento da compra de modelos usados.
Muitos tiveram suas rendas reduzidas ou perderam empregos em decorrência da pandemia. A escalada nos preços foi outro fator do resultado. Os preços subiram até 33,5% entre os carros mais buscados e 8% entre os menos procurados. Com tudo mais alto, os valores do IPVA também vão ficar mais caros. No estado do Rio de Janeiro, ao longo de 2021, foram recebidos e cadastrados 17.389 documentos perdidos nas agências dos Correios. Tem muita gente que anda distraída pela rua, mexe na mochila, pega o celular no bolso e na correria acaba perdendo coisas importantes, como documentos, por exemplo. O setor de achados e perdidos do Correios registrou 94 mil documentos retirados em unidades por todo o Brasil. Caso você tenha perdido algum, não se preocupe. O processo para a retirada é simples. É um serviço que disponibiliza ao cidadão que perdeu seu documento a possibilidade de retirá-lo em uma das nossas agências centrais em todas as capitais do Brasil, a partir de uma taxa de R$ 5,95. O estado do Rio de Janeiro registrou mais de 17 mil documentos perdidos. Já na agência de Petrópolis, possuem 68 à espera. De acordo com o Correios, mais de 3% dos documentos encontrados são resgatados pelos seus devidos donos. Esses documentos estão cadastrados nos nossos sistemas e podem ser consultados por meio do nosso site www.correios.com.br ou consultar se o seu documento está com os Correios por meio da central de atendimento 3003-0100. Se você estiver andando pela rua e encontrar um documento, o recomendado é deixar em uma caixa coletora de Correios ou apenas entregar em qualquer agência. Se o documento estiver nos Correios, você poderá ir até uma da nossa unidade central e retirá-lo a partir da apresentação de um documento com foto ou municiado de uma procuração do dono do documento. No caso de menores, os pais e os responsáveis poderão fazer essa retirada. Os pagamentos tradicionais do início do ano podem se tornar um problemão se não forem planejados. Entenda as melhores estratégias para não contrair dívidas neste começo de mês. O ano começa, as festas terminam e as contas desses meses podem deixar algumas pessoas no vermelho. A melhor forma para ter uma vida financeira menos turbulenta é se planejar para evitar aquela bola de neve dos juros e contas atrasadas. IPVA, IPTU, compra do material escolar. Esses são alguns dos gastos tradicionais do início de ano. Planejar as suas despesas pode ser importante para iniciar o mês sem dor de cabeça. Tudo vai depender do bolso de cada um, né? Mas saúde, alimentação e educação, no meu entendimento, são prioridades, né? O pagamento da cota única ou a primeira parcela do IPVA de grande parte dos veículos já acontece neste mês de janeiro. Outro imposto que bate à porta dos brasileiros é o IPTU, que pode ser pago de forma integral com desconto até o dia 20 deste mês em Petrópolis. O IPVA, a taxa do IPVA parece que não está tão alta assim para você parcelar. Você pode, não é o ideal, mas você pode até atrasar um pouquinho. O IPTU também, longe de ser o ideal, mas você também consegue postergar ele um pouquinho. O desconto do IPTU, para quem puder pagar à vista, é um desconto melhor do que o desconto do IPVA. Tá? O desconto do IPTU, pelos os boletos que eu já vi, e ele realmente, para pagamento à vista, se a pessoa tiver a condição, ele está dando um desconto bem razoável, sim, seria melhor pagar à vista. Algumas pessoas seguem essa estratégia de planejar os pagamentos durante o ano anterior ou utilizam o 13º para colocar as contas em dia. Eu faço tudo o que eu posso à vista. Eu aprendi essa tática que tudo que você puder fazer, você faça à vista. Eu faço a maior parte à vista e aquilo que eu não posso fazer à vista, eu tento parcelar em poucas parcelas também e acabo usando o 13º também, sempre. Pegar uma base de mais ou menos quanto é os custos baseado no ano anterior e separando mês a mês. Aí não entra férias, não entra 13º, não entra nada, é planejamento. Para quem não conseguiu fazer as reservas econômicas durante o ano e está no vermelho, negociar pode ser a melhor estratégia.
Na verdade, mais do que nunca, a gente está na época da negociação, né? De você conversar com as empresas que você tem que pagar. Algumas são negociações mais complicadas, como você fala, por exemplo, IPTA, IPTU e IPVA, ficam mais complicadas. Agora, negociações assim com escola do filho, faculdade do filho, outras obrigações que você teria nesse início de ano, a ordem do dia é negociar, né? Eu vejo algumas escolas e faculdades, por exemplo, pela primeira vez aceitando fazer matrícula no cartão de crédito. Mesmo que não divida, eles estão fazendo sem dividir o cartão de crédito à vista, mas sem cobrar juros, sem cobrar acréscimo. Você já ganha, no mínimo, 30, 40 dias, dependendo da data do seu cartão, né? É importante estar capacitado para conquistar aquela vaga de emprego tão desejada. O livro Soft Skills, Habilidades do Futuro para o Profissional do Agora, traz ferramentas para desenvolver ideias inovadoras e assim garantir entrada no mercado de trabalho. O livro Soft Skills, Habilidades do Futuro para o Profissional do Agora, foi lançado em 2021 pela editora Literatura e Book. E já é considerado best-seller, estando em 4º lugar entre os mais vendidos na categoria de busca de emprego em um site de vendas. Este é o 2º volume da obra escrita por Lucedile Antunes. Só no Brasil já foram mais de 5.000 exemplares vendidos. Ana Clara, coautora do livro, coloca o raciocínio e a ideação como as 2 principais ferramentas para desenvolver ideias inovadoras e garantir a entrada no mercado de trabalho. Vamos entender que estamos falando do mundo do trabalho nesse momento pós-pandêmico, onde nós precisamos utilizar as nossas competências para atingir sucesso profissional. E o raciocínio é uma capacidade cognitiva que nós temos de encontrar caminhos variados para a resolução de problemas. E as ideias? As ideias fazem parte do mundo da intuição. As soft skills são as habilidades e traços que as pessoas possuem desde a infância e contribuem para o desenvolvimento profissional. Na hora de um processo de recrutamento, é essencial analisar essas habilidades para entender o perfil do candidato. Confiança na economia faz Rio de Janeiro bater recorde na abertura de empresas em 2021. O estado do Rio de Janeiro bateu recorde na abertura de empresas em 2021. Dados da Junta Comercial mostram a confiança dos empresários na economia. Entre janeiro e dezembro, foram 72.894 novas empresas criadas em todo o estado. O número é o maior já registrado pela autarquia desde os 208 anos de existência. Os números de 2021 representam um aumento de 35% em relação a 2020 e 23% em comparação com 2019, ano anterior à pandemia, registrando mais de 59 mil empresas abertas. A abertura de uma empresa, ela requer do empresário uma dedicação. Muita gente acha que abrir um negócio é muito fácil, que vai trabalhar pouco e vai ganhar muito dinheiro. E aí, para que isso se torne realidade, né, a empresa tenha lucro, é necessário muita dedicação. Então, escolher bem o setor em que vai atuar é muito importante. Para ter uma ideia, né, hoje em Petrópolis nós temos em torno de 32 mil microempreendedores individuais. Então, são muitas empresas aqui na região abertas. Segundo a Renata Bento, os dados de Petrópolis também são positivos, com aumento na abertura de empresas entre os meses de outubro e dezembro de 2021. Ela atribui esse crescimento ao reaquecimento da economia com o avanço da vacinação contra a Covid-19. A média de tempo de abertura de empresas também melhorou em relação a 2020, ficando dentro da meta de até 2 horas estabelecida pelo governo. Em 2021, a meta ficou em 40 minutos, 1 minuto a menos que em 2020. Apesar das dificuldades encontradas ao longo da pandemia, o jovem empresário Carlos Alberto, mais conhecido como Carléu, conseguiu manter a empresa de portas abertas e hoje atende clientes de todo o país e também do exterior. Empreender aqui é quase lógico, né? Que acho que todo mundo coloca um pouco do empreendedor no pedestal, mas só quem está na pele sabe quanto que é difícil batalhar por cada pedacinho ali, cada degrauzinho que a gente vai subindo. Devagarzinho, mas sempre com medo ali, mas sempre com a vontade, com perseverança, não desistir e, graças a Deus, deu tudo certo. A especialista Renata Bento dá dicas para quem deseja abrir a própria empresa. Se você tem uma empresa aqui no município de Petrópolis,
na região serrana como um todo, né? E você deseja aprimorar a gestão, conhecer um pouco mais ferramentas que podem ajudar o seu negócio, inovar. O Sebrae, a gente faz uma visita até a empresa, a gente pode ir até a empresa, conhecer o negócio, entender as necessidades e, a partir daí, fazer uma trilha, né, para que esse empresário possa crescer e fazer com que a sua empresa seja cada vez mais reconhecida como uma empresa de sucesso. E você vai ver depois do intervalo, queijo produzido em Teresópolis entra na lista dos melhores do país. A Prefeitura de Teresópolis oficializa parceria com a Casa Lar, Gerando Filhos, para acolher menores vítimas de violência. E ainda, falta de conservação no cemitério municipal do centro de Petrópolis gera bastante reclamação. A gente volta já. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$ 350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos. Na virada do ano, centenas de famílias petropolitanas ficaram no escuro devido a falhas no fornecimento de energia elétrica. Por este motivo, uma audiência pública vai ser realizada na Câmara Municipal para discutir os problemas na prestação do serviço. O anúncio foi feito pelo vereador Júnior Coruja no dia 6 deste mês, ao lado do presidente do Legislativo, vereador Ingo Rames, que também cobrou providências da ANEEL e das comissões da ALERJ e da Câmara dos Deputados, solicitando apoio para garantir o cumprimento do contrato da concessionária e uma melhor prestação de serviços. Está aqui o documento do processo que vai ter aqui na Câmara Municipal de Petrópolis, audiência pública sobre a Enel, dia 19 de janeiro, às 19 horas. Agradecer ao nosso presidente, Ingo Rames, aí, por ter autorizado. E é isso. Vamos juntos aí para uma cidade melhor para todos. É isso, vereador. Então já audiência pública marcada. Além disso, protocolamos ofício junto à ANEEL em Brasília, que é o órgão que fiscaliza os municípios também, questão da parte de concessão de energia. E nós estamos cobrando deles também uma ação junto ao nosso município. 2 vereadores, junto à mesa diretora, fazendo com que as coisas aconteçam na cidade. Ingo Rames ressaltou ainda que é preciso cobrar soluções e acompanhar os trabalhos, já que no fim do ano passado a concessionária criou um cronograma para manutenção e limpeza das estruturas da rede elétrica, retirando fios, cabos e equipamentos excedentes. As medidas têm como objetivo garantir a correção nas falhas do sistema, oferecendo à população a manutenção preventiva, diminuindo desta forma os riscos de queda de energia. Em Petrópolis, diferentes pontos do município ficaram sem luz no
final de 2021 e no início de 2022. Entre elas, Araras, Itaipava e o centro da cidade. Algumas famílias ficaram mais de 60 horas sem energia elétrica. A partir de agora vai ser obrigatório em Teresópolis a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para que a população possa frequentar eventos esportivos, culturais e musicais, teatro, cinema e festividades. De acordo com o Decreto Municipal de Teresópolis, publicado no último dia 7, o município passou a exigir o comprovante da vacinação para quem desejar frequentar casas noturnas, atividades de entretenimento, boates, casas de espetáculos e bares com ambientes fechados, salas de concerto, salões de jogos e circos. O objetivo, segundo o município, é proteger a saúde da população e manter sob controle a evolução da pandemia causada pelo novo coronavírus e suas variantes. Ainda de acordo com o decreto, o controle de acesso mediante comprovante é de responsabilidade dos estabelecimentos promotores dos eventos e atividades. A fiscalização vai ser realizada pelas equipes das secretarias municipais de saúde, fazenda e segurança pública. Estudos apontam que vão ser necessários 106 mil profissionais por ano para atender as empresas de tecnologia da informação no Brasil. E a residência em tecnologia da informação em computação do Serratec já formou mais de 480 profissionais. As inscrições vão até o dia 19 de janeiro nas cidades de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Areal e municípios da região. A carência por profissionais no mercado da tecnologia vem crescendo bastante. Este setor atualmente tem um dos maiores números de contratações dos últimos 10 anos em todo o mundo e deve seguir contratando pelos próximos anos. E com o intuito de reduzir esse déficit de profissionais qualificados e fortalecer o setor de TI na região, o Serratec está com vagas abertas para residência em TIC para o primeiro semestre de 2022. A relevância do programa de residência em tecnologia de informação e comunicação eu acho que é um programa de transformação, é um programa de inclusão, é um programa de desenvolvimento econômico. Tornar realmente a região um polo de tecnologia reconhecido no Brasil como um todo. Estão abertas as 130 vagas para o curso de desenvolvimento de software em Petrópolis, Teresópolis, Areal e Nova Friburgo. Além disso, existem mais 35 oportunidades para trabalhar com infraestrutura de rede. As vagas têm preferência para contratar mulheres. De acordo com o estudo Demanda de Talentos em TC e Estratégia, estima-se que empresas de tecnologia no Brasil devem demandar 797 mil trabalhadores em 2021 a 2025. A gente pretende, e tem feito isso ao longo dos últimos anos, dar oportunidade, criar postos de trabalho. As empresas de base tecnológica têm feito isso muito fortemente, principalmente após o período de pandemia aí, e gerado muitas oportunidades e muitos postos de trabalho em tecnologia da informação. Então, acho que o grande apelo aí é um momento de transformação, um momento de afirmação da região como um polo de tecnologia. O programa, realizado em parceria com a Firjan Senai e Sinditec, é gratuito e está com inscrições abertas até o dia 19 de janeiro pelo serratec.org/residência. As aulas são online e com alguns encontros presenciais. O cronograma é de março a julho, totalizando 720 horas de conteúdo teórico e prático. O grande objetivo no final é criar o match entre as empresas e os alunos egressos do programa de residência. A gente tem conseguido isso, os números são realmente números representativos. A gente, nos últimos 2 anos e meio, gerou quase 300 empregos aí já. Então, realmente o objetivo é, além da capacitação, a possibilidade realmente dos alunos ingressarem nas empresas de tecnologia. Reconhecido como um dos melhores do país pelo Guia do Queijo, o frescal produzido pela Fazenda Vale das Palmeiras, em Teresópolis, recebeu o prêmio Ouro. De propriedade do ator Marcos Palmeira, a fazenda ocupa uma área com mais de 200 hectares em Sebastiana, no 3º distrito, e é uma das referências de produção orgânica no município.
O leite 100% orgânico é usado na produção do queijo Minas Frescal, ricota, coalhada, queijo cottage e iogurte. O queijo fabricado pela Fazenda Vale das Palmeiras concorreu com mais de 120 queijos de 60 produtores de 18 estados brasileiros e se destacou não só pelo sabor e textura, mas também pelo processo de fabricação. Os derivados do leite são produzidos de forma econômica e ambientalmente sustentável, isentos de resíduos químicos e biológicos e produzidos sem o uso de insumos sintéticos. Mato alto, furtos e campas quebradas são alguns dos problemas encontrados pela equipe do jornal Correio da Manhã nessa semana no cemitério municipal do centro de Petrópolis. O cemitério municipal de Petrópolis vem sendo alvo de denúncias dos petropolitanos devido ao seu péssimo estado de conservação. Mato alto e rachaduras nas campas são alguns dos problemas encontrados no local. Após denúncias recebidas pelo jornal Correio da Manhã sobre o estado de conservação do cemitério municipal do centro de Petrópolis, encontramos uma equipe da CONDEP realizando o trabalho de manutenção e capina na manhã desta terça-feira. O cemitério constantemente é alvo de denúncias sobre furtos e estado de conservação do local. Apesar da presença da equipe da CONDEP em uma das quadras do cemitério, é visível a falta de manutenção em outros pontos do local. O cemitério municipal do centro é o maior e mais antigo de Petrópolis, com cerca de 8.000 covas, mais de 2.000 gavetas e 1.500 covas rasas. A Prefeitura de Petrópolis garantiu que as obras de reforma do Palácio de Cristal terminam em junho deste ano. A intenção é que um dos principais pontos turísticos da cidade esteja em pleno funcionamento para receber a Baumfest, tradicional festa do colono alemão. Há 2 anos, o Palácio de Cristal passa por reformas na área externa. Após atrasos nas obras e paralisações, a previsão da Prefeitura é que as intervenções sejam concluídas em junho. Se confirma, nós estamos trabalhando junto à empreiteira e junto ao IPHAN principalmente, onde nós retomamos o diálogo com o IPHAN, principalmente com relação à questão do trabalho de arqueologia feito aqui dentro do Palácio de Cristal, para que nós possamos entregar essas obras até junho de 2022. A Prefeitura de Petrópolis pretende concluir as obras até a Bauerfest deste ano. Além dos trabalhos na área externa, uma segunda fase da obra pretende contemplar o prédio. Essa obra licitada trata-se apenas dessa parte externa, ou seja, essa parte de tubulação de fiação, iluminação, enfim, toda essa parte que vocês estão vendo aqui. Essa é a primeira parte. Agora o prefeito já autorizou que nós façamos então um trabalho, um projeto, né, para a restauração também do equipamento aqui do Palácio Cristal, o prédio, vamos dizer assim, do Palácio Cristal. Além das mais de 2.000 peças encontradas nas escavações dos jardins e que estão expostas ao público na bilheteria, também foi descoberta a localização exata do cruzeiro, um local que era usado como ponto de adoração dos católicos que chegaram à cidade com a colonização alemã. Anteriormente, ele ficava a 5 metros da entrada do palácio. Nós estamos levantando todos esses processos, né? E tudo que vai ser feito aqui dentro, né, com relação à questão de arqueologia, será feito sob a supervisão do IPHAN, para que nós possamos, daqui para frente, não termos mais problema com relação à questão de arqueologia, questão de pesquisa, né? Então esse trabalho está sendo feito para e passo para que nós possamos concretizar a nossa obra. A maior tragédia climática que já aconteceu no Brasil completou 11 anos. O temporal que atingiu cidades na região serrana deixou quase 1.000 mortos no dia 11 de janeiro de 2011. O temporal que caiu durante toda a noite do dia 11 de janeiro de 2011 atingiu 6 cidades da região serrana: Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Sumidouro, São José do Vale do Rio Preto e Bom Jardim. O tsunami, como chamam as vítimas, levou árvores, pontes, casas, pedras, veículos e vidas. Na época, foram registradas 916 mortes e em torno de 345 desaparecidos, segundo dados oficiais dos governos. A tragédia marcou famílias inteiras e deixa marcas até hoje, assim como foi para Adalberto Cabral Mota, morador da região, que perdeu familiares naquele dia. É difícil, porque a ficha só cai depois. A ficha levou uns 4 a 5 meses para cair. Quando a ficha cai, cai junto, porque tu fica sem chão, sem rumo, né? Num dia tu tem tudo, tá tudo ali conforme tu quer. Chegar 10 minutos depois aparece tudo, não sobra nada,
nem a mercearia, nem casa, grande parte da família, os amigos, foi tudo embora. Então, tu fica sem saber o que fazer, viu? No princípio não, no princípio tu tá, como se diz, tu congela, né? Aí tu vai pro instinto. Tá muito, quem olha diz, pô, ele tá ótimo. Mas o instinto que mantém a gente vivo. Mas quando a ficha cai é difícil, viu? Eu sei que o tempo passou, mas a memória continua a mesma. A região mais atingida pelas chuvas do dia 11 de janeiro de 2011 foi o Vale do Cuiabá, em Petrópolis. O rastro de destruição foi de mais de 10 quilômetros entre a estrada de Teresópolis e essa região. Com a tragédia, 35 mil pessoas ficaram desalojadas nas 6 cidades atingidas. Em Petrópolis, a tragédia deixou 74 mortos e pelo menos 30 pessoas ainda estão desaparecidas. Segundo dados da Prefeitura, 178 famílias ficaram desabrigadas em janeiro de 2011. Só 2 anos depois foram entregues as primeiras casas na cidade, 24 no total, construídas por iniciativa do Instituto da Criança. A entidade criou o projeto Nosso Cuiabá e, com a ajuda de entidades privadas, realizou a obra. Em 2014, mais 50 casas foram entregues pelo governo do estado. Elas foram construídas no mesmo terreno onde o Instituto da Criança construiu as primeiras casas. O estado apoiou pouca coisa, eles distribuíram essas casas pequenas aí, os acordos que fizeram não cumpriram. Eu fui um deles que fez um acordo, mas não cumpriu o acordo, até hoje, eu botei na justiça. Então, aguardando a justiça dar pelo menos um positivo, né? Que seja justo, né? É o que a gente sempre espera. Mas pouca coisa foi feita em relação a alguns. Alguns foram bem indenizados. Já teve casos que pessoas receberam 3 indenizações, segundo escutei falar, outros 2. Eu não recebi nenhuma. Foi a casa, foi a mercearia, que era a única fonte de renda. Então, dali eu tinha que começar do zero. Seria mais fácil se eles tivessem cumprido o acordo, se tivessem indenizado. Aí tu tem com o que começar. Aí tu começa com alguma coisa, mas infelizmente eles não cumprem o que trata com a gente. 11 anos depois da tragédia, ainda há 18 famílias vítimas da chuva do Vale do Cuiabá aguardando por uma moradia. Elas estão inscritas no Programa do Aluguel Social do Governo do Estado, que ano passado anunciou a construção de mais de 300 casas em Petrópolis para atender as vítimas das chuvas. Apesar das lembranças tristes e da falta de apoio durante muitos anos, mais de uma década depois da tragédia, o cenário é outro. As famílias estão se reerguendo e a lama deu lugar à vegetação, trazendo vida de volta ao vale. Além dos problemas estruturais nos apartamentos, os moradores do conjunto habitacional Vicenzo Rivete, em Petrópolis, estão denunciando agora a realização de festas irregulares e a presença do tráfico de drogas no local. Não é de hoje que os moradores do conjunto habitacional do Vicenzo Rivete reclamam das festas irregulares e a presença do tráfico de drogas no local. Além dos problemas estruturais já enfrentados por eles nos apartamentos, eles convivem agora com o medo da criminalidade. As mais de 700 famílias que moram no conjunto habitacional estão cobrando da Polícia Militar uma ação efetiva. As festas irregulares com som alto já têm se tornado frequente e o tráfico tem dominado o local. Nós vamos desencadear uma operação que a gente chama de arrastão do bem, que é um momento que a gente faz uma escuta junto à população. Então nós vamos distribuir nossos números e vamos escutar a população, né, as demandas desse conjunto habitacional para melhor prestar um serviço àquela população. A PM disponibiliza o número 190 e o 22915071 para denúncias e o anonimato é garantido. A Prefeitura de Três Rios anunciou que tem registrado o aumento excessivo de pessoas testando positivo para a Covid-19. O governo acredita que as festas de fim de ano tenham influenciado para o crescimento de infecções. Nos últimos 6 dias, 81 pessoas testaram positivo para a Covid-19 em Três Rios. O aumento é significativo se comparado ao mês de dezembro de 2021, quando houve 30 notificações. As autoridades sanitárias do município pedem que a população mantenha os cuidados sanitários, como o uso de máscara e a higienização das mãos. Aglomerações também devem ser evitadas. O município alertou ainda sobre a variante Ômicron, que surgiu em novembro de 2020, e a mutação tem mostrado alta velocidade de contaminação. Em menos de 2 meses, a variante passou a ser dominante em países como Brasil, Reino Unido e Estados Unidos. Apesar de nenhum caso da variante estar sendo investigado em Três Rios, em todo o estado já são 201 em análise. A licitação da BR-040 está prevista para acontecer no segundo semestre deste ano e em entrevista exclusiva ao jornal Correio da Manhã, o deputado Hugo Leal falou sobre a expectativa com a retomada das obras da nova subida da serra.
Está programada para o segundo semestre de 2022 a licitação da concessão da BR-040. De acordo com o cronograma do Ministério da Infraestrutura, a assinatura do contrato com a nova empresa, que ficará responsável pela rodovia, deve ser assinado em janeiro de 2023. Com a nova concessão, a expectativa é a retomada das obras de duplicação da subida da Serra de Petrópolis, paralisadas desde 2016. A oportunidade da nova licitação é animadora, porque não só retomam as obras que já existem, né, que aquelas que já foram previstas e não foram cumpridas pela concessionária atual, mas como também nós teremos outras obras que são fundamentais para os acessos aqui ao município. O túnel de 5 quilômetros que seria construído na subida da Serra de Petrópolis está com as obras paradas. A expectativa com a nova concessão é que os trabalhos sejam retomados, assim como outras intervenções. Os dados que foram apresentados na perícia demonstram que o túnel pode ser retomado. Primeiro, deixar claro aqui para a população também que foi imposto à concessionária, a Concer, a manutenção desse túnel, né? A manutenção, o escoramento, a estruturação, para que não ocorresse mais esse tipo de acidente geológico. E segundo, que fosse feita essa manutenção para que, ao retomar uma nova concessão, uma nova concessionária, que ele possa fazer a retomada dessas obras do túnel de forma bastante imediata. De acordo com o cronograma do Ministério da Infraestrutura, até o dia 10 de janeiro está aberto o período de envio de contribuições para complementar o edital da licitação. Em julho está prevista a análise e aprovação do edital pelo Tribunal de Contas da União. A realização da licitação deve acontecer em novembro. Até o final de 2023, no máximo início de 2024, nós tenhamos aí já uma retomada, pelo menos um avanço bastante significativo da obra do túnel. A Secretaria de Desenvolvimento Social de Teresópolis e a Associação Kairos, através da Casa de Acolhimento para Menores, assinaram um termo de colaboração para a criação do projeto Gerando Filhos. O processo ficou parado durante 15 anos e agora finalmente foi legitimado. A Casa Lar Gerando Filhos acolhe temporariamente crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, afastadas do convívio familiar através de medida protetiva. O espaço conta com 4 quartos, banheiros, brinquedoteca, salas de estudos, de estar e de jantar, cozinha e jardim com parquinho, além de uma área reservada exclusivamente para atendimento psicológico das crianças. A Prefeitura de Nova Friburgo publicou no Diário Oficial do município, na última segunda-feira, mais um edital de convocação de médicos para atuarem no Hospital Municipal Raul Sertã, com o objetivo de cobrir todos os plantões. Foram chamados 4 socorristas, 2 ortopedistas, 1 anestesiologista e 3 fisioterapeutas que estavam com o cadastro em reserva dos últimos processos seletivos. A convocação é para os dias de semana e também finais de semana. Todos eles devem cumprir 24 horas de trabalho. Os profissionais devem apresentar a documentação exigida no edital, no setor de Segurança e Medicina do Trabalho, que fica na Avenida Alberto Braune, número 224, segundo andar, no centro da cidade, de 10 horas da manhã às 4 da tarde. A Defesa Civil de Petrópolis tem adotado medidas para evitar tragédias em dias de chuva forte na cidade. Assim como o acionamento de sirenes, as câmeras do CIMOP também ajudam a alertar a população quando há previsão de temporais. Após o temporal do Vale do Cuiabá, que completou 11 anos na última terça-feira, projetos e ações para evitar novas tragédias e salvar vidas foram implementadas na cidade. Desde o dia 6 de janeiro, o município voltou a enfrentar problemas devido às fortes chuvas, mostrando a importância das ações de prevenção. A Defesa Civil ela trabalha de forma integrada, de forma contínua, realizando ações de preparação, prevenção, mitigação e automaticamente trabalha também na resposta e auxilia na reconstrução. Então é todo um trabalho que é feito ao longo de todo o ano e aí isso inclui treinamento das comunidades, a capacitação dos NUDECs, a criação dos pontos de acolhimento, a implementação do sistema de alerta e alarme, seja ele por sirenes ou então o alternativo por apitos. Então é feito todo um trabalho ao longo de todo o ano, preparando as comunidades para que elas recebam o impacto da chuva e que a gente consiga, da melhor maneira possível, evitar mortes. Não é possível evitar a chuva, não é possível evitar esses grandes transtornos em função do grande volume de chuvas, mas a gente consegue preservar a vida que é o nosso bem maior.
Nesta terça-feira, às 18 sirenes foram acionadas nas comunidades para alertar sobre a chegada de fortes chuvas no município. SMS também foram enviados como alerta. Os instrumentos auxiliam na orientação da população. Uma das ferramentas mais importantes hoje é o CIMOP, a gente dispõe ali do sistema de detecção de raios, está presente também ali o sistema de sirenes, onde a nossa equipe técnica, através da meteorologista e do nosso chefe da parte de monitoramento, acompanha todas as ocorrências e a gente consegue avisar antecipadamente da ocorrência de chuvas moderadas a fortes através dos avisos, que são amplamente divulgados nas mídias sociais e também na imprensa, para que a população fique atenta à chegada de chuva forte e aí consiga assim tomar as medidas preventivas e assim dessa forma evitar mortes. Então é um trabalho que é dioturno, que envolve toda a equipe pensando no bem maior que é a preservação da vida humana. A Escola de Música Santa Cecília em Petrópolis está com oficinas gratuitas de diferentes instrumentos entre os dias 17 e 21 de janeiro. A Escola de Música Santa Cecília em Petrópolis oferece vagas para oficinas gratuitas com 4 dias de atividades que começam em 17 de janeiro e vão até o dia 21. As turmas são para crianças a partir de 2 anos de idade com musicalização infantil para que os menores tenham o primeiro contato com a música e adultos que desejam aprender a tocar algum instrumento. Serão oficinas de instrumentos, violão, piano, violão popular, violão clássico, outros instrumentos também. Teremos também a parte de teatro, de expressão corporal e canto. As turmas têm vagas limitadas para que a pessoa possa ter uma experiência muito interessante com o aprendizado da música. Qualquer pessoa pode participar das oficinas e não é necessário ter conhecimento prévio. Para as turmas de violão e canto, vão ser divididas 2 turmas, uma para crianças de até 12 anos e outra para maiores de 12 anos. A Escola de Música respeita todos os protocolos de segurança, sendo assim, todos os alunos devem participar das aulas com o uso de máscara e os instrumentos não vão ser compartilhados. Cada aluno deve levar o seu próprio equipamento, com exceção para as oficinas de bateria e piano. Há 8 décadas, os petropolitanos aguardam pela ligação Bingen-Quitandinha. No ano passado, algumas intervenções começaram na região para que o projeto pudesse ser colocado em prática. No entanto, para que as fases de teste possam começar, é preciso que um termo de cooperação entre a Prefeitura e os órgãos federais seja assinado. Sem a assinatura de um termo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Petrópolis, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a fase de teste da ligação Bingen-Quitandinha não tem autorização para começar. Intervenções no trecho começaram a ser realizadas no ano passado. Esperada há 80 anos pelos petropolitanos, a ligação é fundamental para a mobilidade urbana da cidade. Até então, o prefeito interino Ingo Rames, ele foi muito prudente, foi muito batalhador nessa proposta, que tem que fazer esse registro aqui. Muito desse movimento se deu ali pelo trabalho que ele se disponibilizou. E aí nós encontramos um ambiente favorável. Na NTT, nós temos algumas reuniões na NTT, na Agência Nacional de Transportes Terrestres, e junto nessas reuniões da NTT estava o Ministério da Infraestrutura, estavam a própria concessionária também e a Polícia Rodoviária Federal. Então, todo esse trabalho foi feito em sintonia com esses órgãos. A assunção do prefeito Rubens Bontempo, que eu conheço há muitos anos também, e nós estamos aqui iniciando uma tratativa com ele para saber da visão dele, se é essa a intenção. Se for a intenção, vamos dar continuidade. Eu acho que avançamos bastante, mas aí também cabe uma decisão política, porque uma grande parte dessa responsabilidade vai ser trazida para o município. Obras de drenagem, nivelamento e limpeza das ruas foram realizadas pela Prefeitura de Petrópolis no ano passado em cerca de 500 metros da região da Amazonas para o início da fase de testes da ligação Bingen-Quitandinha. Na próxima semana, uma reunião com representantes dos órgãos federais e da Prefeitura vai ser realizada. A expectativa é pela assinatura do termo de cooperação e o início da fase de testes. E no dia 20 de janeiro, tem uma reunião agendada lá na NTT, onde nós estaremos lá, novamente junto com o deputado Hugo Leal, acompanhando todo esse processo para que a gente possa, de fato, tirarmos essa tão sonhada ligação Bingen-Quitandinha do papel.
A ligação Bingen-Quitandinha também faz parte do lote de intervenções da obra da nova subida da serra, que nunca saiu do papel. O texto do novo edital da licitação para a concessão da BR-040 prevê a inclusão do projeto e está sendo analisado pelos órgãos federais. Na discussão do edital, que vai ser colocado agora da nova BR-40, novo edital da BR-40, nós levamos essa demanda através do Sicomércio. A gente vem acompanhando esse processo há anos. E como presidente do Sicomércio, eu venho acompanhando há anos essa demanda e acompanhando de perto. Participamos, inclusive, da audiência pública que foi promovida pela NTT agora no final do ano. E, mais uma vez, colocamos a necessidade de priorizar essa ligação Bingen-Quitandinha. Ela é de suma importância para a economia de Petrópolis, para a mobilidade urbana de Petrópolis. Com certeza vai melhorar muito o tempo de deslocamento, principalmente, o tempo da entrega de cargas, enfim, toda a questão de mobilidade urbana da cidade, que é muito prejudicada hoje, obrigando a quem entra na cidade a passar pelo centro histórico para chegar nos demais bairros. A gente vai acelerar muito esse processo. E olha só, Jorge, o que é a sensibilidade, né? Um dos nossos cinegrafistas, o Wendel Fernandes, passou essa semana pela Rua Teresa e um fato chamou a atenção dele. Vamos colocar na tela aí 3 filhotinhos de passarinho dentro de um buraco no muro de uma residência. Olha só que gracinha. Que bacana, eles já estão bem grandinhos, né? Mal Bem cabiam legal. aí no buraco. Se protegendo das chuvas, né? É, muita chuva, né? Pois é. Então tá aí o registro do nosso cinegrafista que captou, né, esse fato curioso aí quando estava fazendo uma das nossas matérias. Bacana, né? E a gente fica por aqui. Isso aí, segunda-feira, 7h30, estamos aqui de volta ao vivo. Isso, esperamos você. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.